faz todos os povos aclamem a Yah. Louvem aquele que está no trono, nos mais altos céus. Adoremos a sublime majestade que fez o céu e terra. Eu saúdo os irmãos na paz de Yahushua Mashiach. Sou Marcos do canal Yau Desmascarando os Falsos. Venho hoje, através deste vídeo, falar de arrebatamento para os irmãos que estão confusos, que vê novela, vê filme, escuta as pessoas falando e procura estudos pela internet. Amados irmãos, vamos ficar atento no que está escrito nas escrituras sagradas de Yau. Por quê? Você chega e conversa com a pessoa, ela fala de um jeito. Você fala com outra pessoa, ela fala do jeito. Você fica procurando vídeos por medo de ser uma coisa e não ser daquela forma. A palavra arrebatamento vem de arrancar, ou seja, Yau vai arrancar o seu povo que clama pelo seu nome, que busca, que faz a tua vontade. Amados, esse assunto é um pouco complexo, porque pessoas têm medo por falar em parte de Apocalipse, essas coisas que faz a pessoa ter medo. Eu acho que é uma coisa normal, que não podemos ter medo, temos que orar para acontecer, buscar para acontecer, né? Porque as palavras do Eterno têm que se cumprir. Buscamos tudo isso nas Escrituras, igual como ela falaria. Ela fala, acontecerá sinais no céu e na terra. Só que se você reparar, está acontecendo muita coisa desde 2019 para 2020, entendeu? Já sabemos quem é o iníquo, já sabemos quem é a segunda besta, e estamos cientes das coisas que estão por vir. Igual, novamente, eu vou falar de alguns sinais. Os gafanhotos, corvos, essa tempestade de poeira que está andando pelo mapa mundi, você não vai entender, né? Mas essas coisas são pequenos sinais. Sei que tem tecnologias que podem forçar os animais a comportar de outras maneiras, mas eles querendo fazer isso para enganar, eles acabam liberando profecias que vão se cumprindo a cada dia, como o nome do Eterno, que naqueles últimos dias quem clamar será salvo, né? Como o nosso irmão Romilson Ferreira vem dando os estudos, mostrando, muitos ficaram na dúvida, uns ficaram contra ele, falaram mal dele, mas como a palavra diz, julga as escrituras, mas não o profeta, né? E ele não se diz profeta, ele se diz o servo, né? Que ele está ali para passar as informações para quem crê e quem não crê. Bom, eu sou aquele tipo de cara que procura os estudos, né? Vamos ler, pesquisar, entender um pouco mais. Vou deixar um vídeo agora para vocês da cena de arrebatamento, que é um tipo de que as pessoas ficam falando, amedrontando as pessoas. Mas se for dessa forma, deixe nos comentários aí a sua opinião, do que vocês acham. Isso ajuda o canal também, vocês deixando like, se inscrevendo, compartilhando, para ajudar a equipe manter vocês informados com a verdade. Buscamos a verdade de Yau, porque não podemos ter dois fundamentos, né? Então veja o vídeo, tire suas informações, deixe comentários que vamos estar respondendo, e fiquem todos na paz do Eterno. Arrebatamento. Escrituras diz: sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3, 1,13. O mundo vai continuar a rejeitar ao Criador, a sua palavra e o seu povo. Assim o Eterno usou um evento conhecido como arrebatamento para terminar a era da igreja que começou no primeiro século no dia de Pentecostes, ver Atos 2. Neste dia, Yau, o Criador removeu todos os crentes no Mashiach, Yahushua, da terra em preparação para os seus juízos finais contra Satanás e o mundo. Do arrebatamento ocorrido, Paulo diz:
Porque, se cremos que Yahushá morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, o Eterno, mediante Yahushá, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Eterno, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Mashiach, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Salvador mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta do Eterno, e os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Mashiach nos ares, e assim estaremos para sempre com o Eterno. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4,14 a 18. O aumento dos tumultos que sucedem ao arrebatamento atingiram proporções épicas quando um número incontável de pessoas desaparecerem da face da terra. Tal evento vai causar pânico e demandas por um líder forte que terá respostas para todos os problemas do mundo, Emmanuel Macron, o anticristo. Este líder já foi eleito em maio 2017 presidente de um país da Europa, a França. A preparação dele para governar o mundo tem estado em andamento por algum tempo, assim como o historiador Arnold Toynbee observou. Ao forçar a humanidade mais e mais com armas letais, e ao mesmo tempo tornando o mundo cada vez mais interdependente economicamente, a tecnologia tem trazido a humanidade a tal grau de sofrimento que estamos prontos para o surgimento de qualquer novo César que tenha êxito em dar ao mundo a unidade e a paz. De um Império Romano restaurado, organizado de um círculo eleitoral de 10 nações europeias, ver Daniel 7,24, Apocalipse 13,1, o anticristo Emmanuel Macron apareceu e ele assinará um pacto com a nação de Israel por 7 anos, o que começará oficialmente a profética contagem regressiva do Eterno para a segunda vinda física do Mashiach, ver Daniel 9,27. O anticristo é Emmanuel Macron, da França. Por 3 anos e meio, a partir de 2017, ele vai reinar sobre a terra após o arrebatamento e promover a paz e a unidade religiosa junto com o falso profeta Papa Francisco, mas é uma falsa paz que servirá como armadilha aos povos da terra. A Bíblia diz: pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5,3. Guerras, terremotos e fomes em todo o mundo vão escalar, ver Mateus 24,7, até o fim do reinado de 3 anos e meio dele, quando ele vai entrar em um templo reconstruído em Jerusalém, proclamar-se o Criador e exigir adoração, ver 2 Tessalonicenses 2,4, Mateus 24,15. Seu nome Emanuel significa, Deus conosco. É nesse ponto que o verdadeiro Criador responde ao desafio. Pelos próximos 3 anos e meio, uma grande tribulação ocorrerá tal como nunca antes existiu, e Yahushá predisse. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24,21 a 22. Então, uma perda incalculável de vidas e destruições da terra ocorrerão durante essa grande tribulação através de guerras nucleares. Além disso, um grande número de pessoas colocará sua fé no verdadeiro Mashiach Yahushá, mas muitos irão fazê-lo ao custo de suas vidas, pois serão perseguidos pelo anticristo. O Eterno ainda estará no controle enquanto agrupa os exércitos infiéis do mundo a fim de julgá-los, no Armagedon. Desse evento, o profeta Joel escreveu: congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo, e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre as nações, repartirão a minha terra. Joel 3,2. João registra a batalha desta maneira: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregarem para a batalha do grande dia do Criador Todo-Poderoso. E eles os congregarão no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16,13 a 16. Neste ponto, após os 7 anos do governo do Anticristo, em 2024, o Mashiach Yahushá vai voltar fisicamente, e irá destruir os seus inimigos e reivindicar o mundo que é seu por direito.
Depois que o Mashiach Yahushua derrotar todos os exércitos reunidos no Vale do Armagedon, ele vai reinar com os seus santos por 1000 anos e restaurar Israel à sua terra. No final de 1000 anos, um juízo final das nações e de toda a humanidade restante irá ocorrer, o qual é seguido por um estado eterno, na presença do Eterno ou separado do Eterno, ver Apocalipse 20-21. Os eventos acima não são especulações ou possibilidades. São exatamente o que acontecerá, assim como todas as profecias bíblicas da primeira vinda do Mashiach se tornaram realidade, também irão as profecias bíblicas da sua segunda vinda física se concretizarem literalmente. Dada a veracidade dessas profecias, qual o impacto que deve ter sobre os que ficaram para trás após o arrebatamento ocorrido em Apos à volta de Yahushua? Pedro faz esta pergunta. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não devem ser em santidade e piedade, aguardando, e desejando ardentemente a vinda do dia do Eterno, em que os céus, em fogo se dissolverão, e os elementos, ardendo, se fundirão. 2 Pedro 3, 11, 12. Então, amado irmãos, escrevi este manual de sobrevivência para ajudar a quem ficar para trás neste primeiro arrebatamento, o arrebatamento primícias, descrevendo todos os acontecimentos que virão após o arrebatamento das primícias, enfatizando que sigam as instruções aqui contidas para conseguirem chegar até o fim dos 7 anos do governo malévolo do anticristo Emmanuel Macron e do falso profeta, o Papa Francisco. Se perseverarem até o fim e não aceitarem a marca da besta, vocês serão salvos. Lembrando que neste período, o único meio de vencer o anticristo é somente sendo lavado pelo sangue do Cordeiro Yahushua, dando seu testemunho do verdadeiro Mashiach e não amando a sua própria vida. 1. Guardem a fé. 2. Louvem a Yahweh. 3. Clama a Yahushua. 4. Fiquem firme na rocha. 5. Obedeça às escrituras sem fermento. 6. Vigie em todo momento. 7. Orem, faça jejum. 8. Guardem versículo na mente para acalmar os irmãos. 9. Mantenha-se longe de cidades. 10. Fiquem firmes até a volta de Yahushua combater um bom combate, amados. Fiquem na paz do Eterno.